Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, 3 de novembro de 2022, nessa quinta-feira, celebramos também o dia de São Martinho de Lima, religioso. E o evangelho que nós temos é de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam a Jesus. Esse homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes essa parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha, que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisa de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada para varrer a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, ontem nós celebramos finados, dia em que nós fazemos memória dos nossos mortos. Antes de ontem, dia de Todos os Santos, mas nós celebramos o dia de Todos os Santos no primeiro domingo, após o dia primeiro, porque aqui no Brasil não é feriado, dia de Todos os Santos. Quando não é feriado, uma data importante, a igreja transfere para o primeiro domingo após a data. E nesse dia, após o dia de celebrar, fazer memória dos nossos falecidos, nós aqui nos encontramos humildemente, na esperança de contemplar Deus, contemplar a sabedoria de Deus, contemplar o ensinamento de Deus e sempre nos perguntar quem somos nós diante de Deus e qual que é a nossa posição diante de Deus, como que a gente se coloca diante de Deus, como que a gente age diante de Deus, o que que a gente pensa a respeito de Deus e o que que eu falo a respeito de Deus. O capítulo 15 de Lucas é o coração do Evangelho. Lucas tem a intenção de mostrar que Jesus quis mostrar para cada um de nós que Deus é Pai misericordioso, que Deus está preocupado com quem se perde, que Deus se alegra com quem se converte, que Deus tem gente para correr atrás de quem se perde, que Deus sempre envia gente para tentar salvar quem se perdeu, seja lá quantos são na proporção que são. Por isso o capítulo 15 tem 3 parábolas. 2 delas nós acabamos de ouvir e a outra é a parábola do Pai misericordioso, o Filho pródigo, como muitos conhecem. Mas as 2 primeiras parábolas é de um pastor e de uma dona de casa. O pastor, uma dona de casa. Um homem, uma mulher e a terceira um pai. Entendeu? Então nós temos essas figuras que têm a obrigação de salvar quem se perde. Nós temos um homem, temos uma mulher, temos um pai, viu? Com a obrigação de salvar quem se perde. A parábola começa com uma referência interessante. Diante de Jesus, quando Jesus fala essas parábolas, e Lucas, praticamente o coração de Lucas está no capítulo 15, é o eixo, o centro de um Deus que nos ama, que é um Deus que manda gente para nos salvar, ou Ele mesmo quer nos salvar, e toda conversão é motivo de alegria para os anjos do céu. E aí o Evangelho começa dizendo, olha, naquele tempo os publicanos e pecadores aproximaram de Jesus para o escutar. Publicanos e pecadores são considerados pecadores, gente ruim, gente sem salvação, gente que não tem direito a ir para o céu, gente que não tem a bênção de Deus, gente considerada inútil, desnecessária. Então, diante de Jesus, nós temos publicanos e pecadores que estão ali para escutar Jesus. Eles querem ouvir o que Jesus tem a dizer.
São pecadores em busca de uma palavra. São pecadores, homens, condenados a não mais ter a salvação, considerado como gente que não vai ter a bênção de Deus, que são odiados por Deus. Eles querem escutar Jesus. Do lado deles, nós temos os fariseus, porém, e os mestres da lei criticam Jesus. Viu? Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então nós temos os publicanos e pecadores querendo escutar Jesus, do outro lado os fariseus e doutores da lei criticando Jesus. Esse homem dá atenção aos pecadores e está em comunhão com eles. Fazer refeição significa estar em comunhão. Por isso que a Eucaristia nos leva à comunhão. Comunhão significa que estamos todos com uma mesma união. Então o que nós temos diante da fé e diante da nossa reflexão? A compreensão de que temos diante de Jesus dois grupos. E aí Jesus conta essas três parábolas. Olha, o cara tem 100 ovelhas, perde uma. Ele deixa as 99 no lugar, viu? E corre atrás dessa. Ao encontrá-la, coloca-a nos ombros, volta para casa e compartilha a sua alegria com os vizinhos e com os amigos. Alegrai-vos comigo, eu perdi essa ovelha, encontrei, tenho 99, mais uma são 100, estão todas aqui. Ele perdeu 1% do seu rebanho, mas ele não guardou as 99 e correu atrás de 1% daquilo que perdeu. Viu? E ao encontrar, ele volta e partilha com os seus vizinhos. Viu? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria. Chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos. Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E depois vai para casa. Nós estamos no campo, um pastor cuidando do seu rebanho. Agora nós vamos para um ambiente familiar, o ambiente de uma casa. E nessa casa, uma mulher tem 10 moedas de prata, perde uma, não acende uma lâmpada e vai à casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. Agora nós estamos dentro de uma casa, estamos diante de uma mulher, ela perdeu 10%, o pastor perdeu 1%, essa mulher perdeu 10% do que tinha, das suas moedas. Ilumina o ambiente, esclarece o ambiente, varre cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria no céu por um só pecador que se converte. Viu? A conversão, segundo aquilo que a gente entende, a conversão é uma mudança de alma. É uma mudança da noia. A noia que eu tenho de mais íntimo, de mais profundo do meu eu. Toda conversão é algo extremamente difícil, longo, demorado. Não é conversão de um dia para o outro, não existe. Ela é frágil, ela acaba logo. Um ato de conversão significa gastar anos tentando mudar a minha alma, tentando mudar a minha consciência, tentando mudar o meu íntimo. E eu preciso de ajuda para isso. Eu preciso rezar para isso acontecer. Eu preciso da bênção de Deus para que isso aconteça. Eu preciso de gente que corra atrás de mim, me coloque nos ombros e me carregue. Eu preciso de gente que limpe o ambiente em que eu estou perdido e ilumine o ambiente em que eu estou perdido, para que essa pessoa me encontre e me resgate e me devolva junto com as outras moedas. Depois temos o Pai misericordioso, que tem que ter paciência com os filhos, tanto de um lado quanto de outro. A gente sempre se pergunta se nós somos os publicanos e pecadores que queremos escutar Jesus, ou a gente faz parte dos fariseus e doutores da lei que criticam a Jesus. Nós vivemos nesse tempo da eleição algo muito estranho, pecaminoso e triste, em que, em nome do meu candidato, as pessoas interrompiam missas. Se tornou um Brasil que é
perigoso você celebrar uma missa, porque dependendo da missa que você celebra e dependendo da palavra que você pronuncia ou da interpretação da pessoa que está te ouvindo e ela acha que você está insinuando certas coisas, a gente se torna hostilizado, agredido, perseguido e a missa desrespeitada. A missa é desrespeitada. Alguém que simplesmente interrompe uma missa porque pensa que quem está presidindo e falou alguma coisa a respeito contra o seu candidato, essa pessoa não é cristã, não tem consciência eucarística e não deve ficar na igreja. Não deve ficar na igreja porque ela não tem respeito pela missa. Você pode discordar da homilia do padre sem problema nenhum. Agora você interrompeu uma celebração eucarística porque você discorda do que o padre falou e você interrompeu uma missa, você interrompeu uma celebração eucarística, interrompeu um ritual religioso e hostilizar porque você não consegue aguentar crítica a respeito do seu candidato, isso é algo muito grave na religião. Isso é algo muito grave. E quando a gente vive num mundo em que a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque as pessoas estão ficando neuróticas, doentes, as pessoas estão ficando sem capacidade de diálogo, de conversa, e se tornam extremamente agressivas e violentas, imperativas, é sinal que nós estamos perdendo o nosso bom senso. É sinal que nós não estamos compreendendo e perdendo aquilo que é humano. E nós perdemos a nossa capacidade de diálogo, perdendo a nossa capacidade de ouvir o contraditório, ouvir o outro lado e argumentar sobre isso. E a gente sempre diz, quem grita é porque não tem razão. Porque a pessoa que está segura da sua convicção não precisa sair ameaçando todo mundo. Quem está seguro da sua verdade e quem está seguro do seu pensamento não fica aí ameaçando todo mundo, como nós vimos de forma estranha, barbária, nesse período eleitoral, em que tanto de um lado quanto de outro tornou-se uma batalha e instrumentalizou a igreja. E querem obrigar a igreja a falar aquilo que eles querem. E se membros da igreja dizem aquilo que não querem, aí não presta, precisam ser eliminados, precisam ser cancelados. A igreja tem que acabar porque ela não falou o que eu queria. Por isso, lamentável o mundo que nós vivemos, lamentável essa realidade, eu não me interferi, eu não me posicionei, até porque eu não posso votar. Meu título está em Roma e eu descuidei da última vez e acabou cancelando. Preciso refazer o meu título. Mas a gente pede a Deus que nos dê um pouco mais de consciência e que a gente não se perca. E que a gente não seja uma ovelha perdida e nem uma moeda jogada ou perdida no meio do lixo. Mas que nós sejamos homens e mulheres de um pouco mais de consciência, que ao se converter a gente saber que estamos gerando alegria no céu. Ao converter-se para uma consciência mais humana, mais respeitosa diante do mundo em que nós vivemos, a gente possa perceber que estamos gerando alegria lá no céu, estamos gerando felicidade no céu. Por isso que Deus abençoe a todos nós, um abraço e até mais.